Boa noite. Estas são hoje as histórias do mundo. Apedrejada até à morte, uma criança de 13 anos na Somália. Podia ser caso único, mas não é. Esta forma de punição ainda é praticada hoje em vários países islâmicos. Quando a realidade se mistura com a ficção, os super-heróis anónimos vêm para a rua dispostos a ajudar os mais fracos. Será que o bem vence o mal nesta história americana? Hoje é por aqui que começamos, por uma realidade muito dura, mas que não pode ser escamoteada. Imagina quantas pessoas por ano são condenadas à pena de morte em todo o mundo. Ninguém sabe, nem mesmo a Amnistia Internacional, porque muitas das situações nem constam das estatísticas, nem chegam sequer à luz do dia. A que vai ver a seguir leva-nos até à Somália, perto da fronteira com o Quénia, e reveste-se, é bom avisar, de uma especial violência. É hora de distribuição de alimentos em Dadaab, este campo de refugiados no norte do Quénia. A família do Alou vive aqui há muitos anos. Chegou em 91, o ano em que começou a guerra civil na Somália. A filha mais nova, a Asho, foi já aqui que nasceu e foi aqui que viveu até ter desaparecido. O pai diz que Asho vivia feliz no campo, mas queria muito visitar a Somália para conhecer a família, os tios e sobretudo a avó. Sim, confirma o irmão. Ela disse-me muitas vezes que queria ir a Mogadíscio para se encontrar com a avó, os tios e as tias, todos os que ficaram lá. Um dia, Asho foi para a escola, só que nunca mais regressou. A família procurou a dias a fio. Até hoje há quem garanta que a menina de 13 anos fugiu, mas o pai tem a certeza de que Asho foi raptada. Para mim, levaram-na com algum falso pretexto. Por exemplo, prometeram-lhe que iria para a Somália para visitar a avó. E ela foi sem ter ideia de onde se estava a meter. Algumas semanas depois, no dia 27 de outubro de 2008, Ibrahim recebeu um telefonema. Ainda conseguiu explicar-me que foi levada por 3 homens armados. Levaram-na para uma praia e acabaram por raptá-la. Ela ligou-me de manhã e disse-me que ia ser morta nessa mesma tarde. Disse e foi. Asho foi morta à pedrada, de acordo com a Amnistia Internacional, por um grupo de 50 homens num estádio do sul da Somália, perante uma assistência de mais de 1 milhar de pessoas. No meio da confusão, alguém conseguiu tirar uma série de fotografias que acabaram por correr mundo através da internet. Esta é a primeira vez que a família vê as imagens. A história, no entanto, já a tinham ouvido contar através de outros somalis que, entretanto, chegaram ao campo de refugiados. Quando ainda estavam na Somália, Susdi e Hamed foram obrigados a assistir ao apedrejamento. Estavam entre os espectadores. Nós vivíamos em Kismayo. Um dia antes do que aconteceu, eles anunciavam a toda a hora que uma rapariga ia ser apedrejada e que todos tínhamos de ir. Eles são os guerrilheiros Shebab, um grupo de extremistas islâmicos que controla o sul da Somália e pretende que o país se transforme num Estado confessional. Asho foi condenada numa espécie de tribunal paralelo, pelo crime de adultério. Tinha apenas 13 anos, mas para as facções radicais, o crime de adultério, seja verdade ou mentira, não merece qualquer perdão. Quando a tiraram do carro, ela viu o buraco onde ia ser enterrada. Então começou a gritar, resistiu e atirou-se para o chão. Muita gente também começou a chorar. Foi então que os militares dispararam para o ar para que ninguém se manifestasse. Eram para aí uns 30 homens à volta do buraco a atirarem-lhe pedras. Apedrejavam-na e de 20 em 20 minutos tiravam-na para ver se ainda estava viva. Ao fim de 2 horas morreu. Tinha o crânio esmagado. A multidão pôde finalmente ir embora. Ibrahim sabe agora os pormenores de tudo o que aconteceu e não esquece um telefonema depois da morte da filha. Eles ligaram-me e avisaram-me para ficar calado. Caso contrário, também me matavam. Pensam que, por causa disto, eu irei procurar asilo num país do Ocidente. O pai de Asho não foi, no entanto, o único a ser ameaçado. Mohamed Shidan, um jornalista somali, foi baleado e acabou por perder um braço quando estava a investigar a estratégia dos guerrilheiros Shebab. Eles estão a organizar-se e a ganhar poder e a treinar as gerações mais jovens. Creio que terão algumas ligações à Al-Qaeda, até porque têm dinheiro, não lhes falta nada, incluindo armas, e tudo lhes vem do estrangeiro. No final de 2008, a morte de Asho do Aulo conseguiu quebrar o silêncio sobre a situação na Somália.
Mas quantos apedrejamentos serão afinal necessários para que o mundo não se esqueça de uma guerra civil com já quase 20 anos? Agora, retomamos uma pergunta. O que é que acontece quando a realidade se confunde com a ficção? Será que dá bons frutos? Haverá algum sentido para que uma pessoa adulta, com a vida organizada, um emprego com estabilidade, vista um fato de super-herói quando termina o trabalho? As respostas a todas estas perguntas vamos agora encontrá-las onde? Nos Estados Unidos. Zimmer, Amazónia e Zetamana, os 3 super-heróis anónimos, percorrem as ruas de New Bedford num domingo de manhã. Dizem que estão em missão, e é assim em missão que entram numa igreja para entregar alguns sacos. O homem que os recebe não entende de que se trata. Não estamos no carnaval, é preciso explicações. Fazemos parte dos super-heróis anónimos, explica um dos elementos do grupo. No nosso caso, ajudamos os sem-abrigo, arranjamos algum dinheiro com o que entregamos para reciclagem e depois, com esse dinheiro, compramos coisas para quem não tem casa. Sabonetes, shampoos e pastas de dentes é o que hoje aqui vão deixar, sem revelarem por um instante quem está do outro lado das máscaras. Zimmer é contabilista, Amazónia é assistente social e Zetaman empregada numa empresa de transporte de mercadorias. Como todos os super-heróis anónimos, quando vêm para a rua, já vêm com uma nova pele. A de uma personagem inspirada nas da banda desenhada, mas uma criação pessoal. À primeira vista parecem um gangue ou talvez um grupo de excêntricos, mas são já mais de 300 empenhados em mostrar que, tal como na ficção, também na realidade é possível combater o mal e derramar o bem sobre a terra. De uma forma que, convenhamos, não podia ser mais americana. Aliás, nos Estados Unidos, os super-heróis anónimos até já se tornaram célebres. A fama já ultrapassou fronteiras e chegou à própria Ásia. Mas paremos para pensar. O que significa para esta gente, afinal, fazer o bem? Será que é mesmo possível acabar com as situações de violência e miséria? 2 noites por semana, Life, o super-herói, aproxima-se dos sem-abrigo num bairro de Nova York. Hoje trouxe para todos barras de cereais. Aqueles que as recebem já não ficam surpreendidos. Este homem, por exemplo, explica que tudo isto faz parte da identidade dele. Tem como que 2 personalidades. Já o conhecemos bem. Poucos são, no entanto, os que sabem quem se esconde por detrás deste disfarce. Com um fato de super-herói, a que decidiu chamar Vida, está Chaim, 24 anos, um redator publicitário, idealista e revoltado com a miséria nos Estados Unidos. Diz ele que só em Nova Iorque há mais de 6.000 sem-abrigo, mulheres, crianças e homens que já tiveram uma família. É um problema enorme e uma área em que pensei que podia ajudar. E de cada vez que ajudo alguém, quando vejo alguma luz no olhar deles por causa de uma simples barra de chocolate, nessa altura sei de imediato que estou mesmo a fazer o bem. Robin e Ben são os atuais mentores dos super-heróis anónimos. Ninguém sabe bem ao certo quem teve primeiro a ideia, mas o trabalho destes 2 homens passa agora pelo computador. Os super-heróis da vida real começaram há cerca de 20 anos, mas agora com a internet, ou o MySpace, por exemplo, as pessoas começam a conhecer-se e a encontrar-se mais e a ver que não são assim tão poucas a terem este projeto. Um projeto que pretende atingir uma escala mundial e em que muitos, por vezes, se excedem.